Olá, sou a doutora Roberta Portugal e hoje eu vou falar para vocês quando devemos tomar remédio para emagrecer. Primeiro, eu gostaria de dizer que a obesidade é uma doença crônica e que predispõe a muitas outras complicações. Mas diferente das outras doenças crônicas, ela sofre muito preconceito. O paciente obeso, muitas vezes, ele é visto como um paciente desleixado, um paciente que não quer se cuidar, e isso não ocorre com as outras doenças. Ninguém culpa um míope por não enxergar bem, ninguém culpa o hipertenso por não ter a pressão controlada de forma adequada, mas isso ocorre o tempo todo com o paciente obeso. E até os órgãos fiscalizadores e os médicos, muitas vezes, apresentam preconceito. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos alguns medicamentos que são autorizados para uso nos pacientes obesos, que são aprovados pelo FDA, por exemplo, que é o órgão americano de controle de remédios, e que não foram aprovados no Brasil, porque eles dizem que não vale o risco que se tem com o uso dessas medicações para perda de peso. Mas a mesma medicação é aprovada no Brasil para uso em doenças neurológicas. Então, se a questão é o risco do uso da medicação, não deveria ser aprovado para nenhuma doença, mas é. Então, a gente vê muito preconceito e isso precisa acabar. A gente precisa acompanhar os pacientes obesos e tratá-los de forma adequada. E para tratar de forma adequada, nós precisamos sim do uso das medicações. Os estudos mais atuais mostram que apenas 20% dos pacientes conseguem perder peso sem uso de medicação. Eles são um grupo de exceção. A regra é necessitar dessas medicações e a gente precisa que elas estejam disponíveis e que sejam prescritas de forma adequada. Então, quais são os pacientes que teriam indicação de usar remédio? Aqueles pacientes obesos, que têm um índice de massa corporal acima de 30, e naqueles pacientes que têm sobrepeso, mas que já apresentam alguma outra doença associada, como diabetes, a pressão alta, o colesterol, a apneia do sono, que são aqueles pacientes que roncam muito e que têm uma qualidade do sono ruim. Enfim, esse perfil de pacientes, eles se beneficiam muito do uso da medicação. Nós temos vários tipos diferentes de remédios para emagrecer. Cada um vai atuar num perfil de paciente diferente. E para que a gente possa fazer a escolha adequada de qual utilizar, a gente precisa de ter uma consulta com o médico. É importante a gente ressaltar que qualquer medicação pode ter efeito colateral. Uma dipirona pode dar muitos efeitos, se a gente lê a bula dela, a gente acaba não tomando. Para a gente poder pesar se vale ou não a pena correr esse risco do efeito colateral, a gente precisa discutir entre o médico e o paciente qual vai ser a medicação mais adequada. A gente tem medicação que vai controlar a ansiedade, outros que vão controlar mais a fome, estimular a saciedade, impedir a absorção de algum nutriente e aí diminuir a absorção de calorias. Enfim, as medicações elas agem de forma diferente, mas sempre vai ter uma que vai se adaptar melhor ao seu tratamento. A gente precisa escolher um bom médico, confiar nele e utilizar as medicações de forma correta para que a gente consiga ter sucesso no tratamento da perda de peso. Eu espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida. Qualquer coisa, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. E manda esse vídeo para aquela sua amiga que anda tomando remédio para emagrecer sem acompanhamento médico. Até mais!